Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que bem, né? Nessa terça-feira maravilhosa. Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo, né? Porque quando vem, né? Na verdade, é isso que eu vou falar com vocês já tinha algum tempo que eu tinha feito, né? Algumas anotações. Porque, assim, eu fico refletindo em muitas coisas, né? Principalmente quando eu leio um livro, né, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, o que eu passo para vocês são coisas que eu vivencio, né? Além do tarô, que eu uso as cartas do tarô também, né? Que eu tento praticar, né? Então, por isso que eu falo, nós estamos juntas, né? Nessa caminhada. E todo dia, né, a gente caminha mais um pouquinho, vai ligando um ponto ao outro e a gente começa a perceber que tudo faz sentido. Aonde começa, né, a gente fala assim, eureka, parece que cai a ficha, né? A gente começa a compreender algumas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Nos padrões que se repetem, né? Coisas que se repetem, que a gente quer mudar e às vezes a gente não consegue, né? Porque a gente às vezes não consegue ver, né? Às vezes está tão na nossa frente que a gente não consegue visualizar. E às vezes uma palavra que a gente escuta, algo que alguém fale pra gente, uma frase que você lê num livro, faz todo sentido e aquilo desperta a gente, né? É assim que funciona. Então a gente tem que estar atenta aos sinais. Então, eu vou iniciar essa conversa, espero não me estender muito, quero fazer hoje um vídeo um pouco mais curto, depois eu faço o fechamento com as cartas, fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já passaram, vocês já pensaram em quantas coisas deixaram de fazer por culpar o outro? Vocês já prestaram atenção nisso? Que muitas coisas que a gente deixa de fazer, um projeto, algo que, né, a gente tem uma ideia, a gente gostaria de seguir. Em primeiro lugar, né, a gente só consegue caminhar para frente quando a gente sabe para onde a gente quer ir, né? Porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente fica indeciso, a gente não vai para lugar nenhum, não é isso? Mas quando você sabe para onde você quer, né? Quando você sabe das suas necessidades, muitas vezes porque a mente da gente ela sabota a gente o tempo todo, né? Então, principalmente quando a gente começa a iniciar alguma coisa, sempre vai ter algo para sabotar. É onde a gente tem que saber o que a gente realmente quer e a gente conversar com a gente mesmo, não. Como fosse que alguém estivesse falando alguma coisa pra gente de negativo e a gente fala assim, não é bem assim. A gente tem que questionar a gente mesmo. Então, vocês podem prestar atenção. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter constância para que as coisas ganhem corpo, né? Porque do pensamento, né? Se forma energia, da energia, ela vai se tornar uma matéria, não um concreto. E é com a constância aquilo que a gente faz todos os dias. E aquilo se torna um hábito da nossa vida e a gente muda as coisas ao nosso redor. Quando a gente se propõe a fazer algo, né? Quando a gente quer mudar algo na nossa vida, quando a gente quer adquirir um bom hábito para nossa vida, porque a cada bom hábito que a gente adquire, a gente fica aberto para o novo. Aí vão vir coisas novas para a gente também, assim a gente vai crescendo e modificando a nossa vida ao nosso redor, das pessoas que estão com a gente também. Então a gente sempre culpa o outro. A gente fala assim que o conhecimento ele liberta, né? E a gente tem essa tendência, né? Ah, mas eu deixei de fazer porque você não me apoiou. Principalmente os nossos familiares, né? O marido, né? Ou uma mãe, ou pai. A gente fala, puxa vida, eu deixei de fazer tal coisa porque meu pai não me apoiou. Já viram muito disso? Aí, na época eu não fiz porque minha mãe nunca me incentivou.
Olha só, gente. Então, a gente sempre coloca, puxa vida, se na época minha mãe tivesse me incentivado, tivesse me alertado. Então a gente coloca a culpa em quem? Das coisas que a gente deixou de fazer. Das coisas que a gente quer fazer. Às vezes a gente nem começa. A gente tem uma ideia bacana, aí a gente fala, e a pessoa, mas sério, vai dar certo? Gente, isso é a opinião da pessoa, é o que ela pensa. E a gente devia usar isso ao contrário. Isso devia ser um combustível pra gente. E quando a gente quer fazer algo que a gente sente que vai dar certo, uma coisa que é pra gente e a pessoa não nos apoia, aí não, agora que eu vou fazer. Porque eu tô no caminho certo. Vocês entendem? Então a gente coloca muita culpa no outro, a gente coloca a nossa liberdade na mão do outro. Porque na verdade ninguém nos prende, é a gente mesmo que prende a gente, né? Quando alguém fala uma coisa, a gente deixa de fazer. Quando eu fico magoado, nervoso, porque a pessoa me falou alguma coisa que eu não concordei, que eu não aceitei, é natural. Porque quando você ouve alguma coisa que você não gosta, na verdade está despertando algum gatilho dentro de você, tem uma causa. A pessoa ela só foi um instrumento, mas a gente culpa a pessoa pelo nosso mal-estar, né? Porque eu sempre gosto de algumas passagens, né? Quando a gente fala, né? Quando Jesus ele esteve entre nós fisicamente, né? Claro que ele está sempre com a gente, né? Que ele não se magoava, porque ele era uma pessoa liberta, porque ele não dependia do outro para ele se sentir bem, dependia dele mesmo. Por isso que ele falava que o conhecimento ele liberta, né? E na verdade porque não nos foi, a gente não foi educado para ser livre, né? A gente não foi nos falado pra gente, né? Que o porquê que a gente fica chateado, o porquê que a gente fica magoado. Então é sempre por causa do outro, né? Porque o outro falou aquilo, se ele não tivesse falado aquilo, eu estaria bem. Então vocês percebem que a gente fica sempre na dependência do outro. Então a gente nunca vai estar bem. Mesma coisa, você acorda bem, tranquilo, você vai pro seu trabalho. Ai, ninguém, vou trabalhar. De repente alguém fala uma coisa pra você, pronto, a sua frequência cai. Na hora, você muda. Poxa, você estava bem, com ideias, contente, porque a pessoa às vezes falou uma palavra, aquilo acabou com o seu dia. Aí você vai falar, puxa vida, a pessoa, o fulano acabou com o meu dia. Eu estava tão bem, mas a culpa é da pessoa. Gente, as pessoas elas falam o que ela quer. A gente ouve também o que quer, né? Porque eu falo uma coisa, o que o outro fala pra você não te define. Nada te define, né? O que define é você, dentro de você, não são as coisas, o externo são as pessoas. E ninguém vai te validar. Você tem que se auto-validar. E isso é uma questão de treino, sabia? Porque a gente tem certos vícios, né? Certas crenças, muitas crenças negativas. E a gente tem que treinar, pegar algo que incomoda, né? E aí a gente vai mudando dia após dias. Então tem momentos, puxa vida, de novo, a pessoa falou aquilo e eu começo a analisar porque sempre quando alguém fala determinada coisa, a gente, alguma coisa lá dentro tem que ser resolvida com você. Então você se coloque, né? Então você está se sentindo mal, não é a culpa da pessoa, é porque você não gosta de ouvir determinadas coisas, porque aquilo te toca em algum momento, mas a gente culpa o outro e é mais fácil, você culpa o outro e você continua encobertando, né, a sua sombra. Então a gente tem que fazer aquele exercício. O que eu tenho que aprender com isso, né? Quando a gente às vezes não aceita, a gente, né, não aceita muitas coisas e tá tudo certo. Mas peça para Deus, assim, Deus, olha, eu não aceitei, mas me ajuda a compreender,
Mesmo que eu ainda não aceite, mas me ajuda a compreender essa situação. Por que eu estou com essa raiva? O que eu tenho que aprender com isso? E faz toda uma diferença, porque você começa a ter um outro olhar. Aí daqui a pouco você começa a compreender a pessoa, que você começa a ver, puxa vida, mas ela falou aquilo porque ela não teve conhecimento. Porque ninguém dá o que não tem. E porque eu vou permitir do que ela falou pra mim, eu vou ficar triste. Na sua casa, entra quem você quer. Quer dizer, entra quem você não quer. Não é verdade? Na sua casa, você só vai abrir a porta para quem você quer. Né? Geralmente a gente recebe pessoas que a gente gosta. No Brasil, nossos amigos. Né? Então a gente preserva o nosso lar. É a mesma coisa. Por que a gente deixa as pessoas entrarem dentro da gente? Já parou para pensar isso? Eu falo de todas as pessoas na nossa casa, ao nosso redor, que, né? Enquanto a gente fica culpando o outro, os padrões eles se repetem. Por isso que eu já falei outras vezes, né? Muda a ação, né? A gente tem que dar uma resposta diferente para coisas que acontecem. E com o tempo aquele parece que vai diminuindo, porque aí vai ser o quê? É uma lição aprendida. E aquilo não vai mais te afetar. De repente pode acontecer, você nem percebe que a pessoa falou a mesma coisa, mas você fala assim, puxa vida, mas dessa vez eu nem me dei conta. Porque foi resolvido, né? Pra gente não ficar naquele círculo vicioso. Nossa, de novo, eu tava bem, de novo a mesma coisa. E a vida não muda. E isso vai interferir em tudo na sua vida. Quando a gente não faz uma mudança, interfere nos nossos bens materiais, nas nossas finanças, né? Em coisas que acontecem no nosso material, porque a gente não muda a forma de ver as coisas, a forma de pensar, a nossa posição, os nossos hábitos. Então a gente tem que, aos pouquinhos, não é que a gente vai mudar tudo de uma vez, mas aquilo que mais incomoda. E a gente consegue sim se transformar. Eu acho que vocês já passaram por muitas de vocês já passaram por coisas que vocês viram que incomodaram e depois vocês falaram assim, chega, não quero mais. Mas não adianta apontar o dedo pro outro e falar pro outro parar. O outro até pode mudar, mas vai ter outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Né? Por que a gente acaba atraindo esse tipo de coisa? Porque a gente não aprendeu a lição. Então as pessoas, na verdade, são os nossos mestres, nós aprendemos com elas. A gente só não aprende só com coisas boas que nos fazem bem, a gente aprende com as coisas difíceis também, né? Então vamos refletir nessa noite de hoje sobre isso. Eu vou tirar uma cartinha só, gente, né? Porque senão fica muita... Uma cartinha. Depois, nas próximas, a gente tira um vídeo mais curto. Olha aqui, gente. Olha aqui que eu fiz. Eu que fiz essa caixinha aqui pro meu tarô. Eu tenho um dom artístico, eu gosto. Sempre gostei de fazer trabalhos manuais. Né? Porque a gente tem que ver que a gente pode fazer muitas coisas, gente. Né? Então, a gente é bom ter, sabe? Ter um hábito manual. É um crochê, ou é uma costura, ou é pintura. Gente, é muito importante, né? Porque a gente sai da inércia. É um exercício, né? Porque uma coisa que a gente faz, aquilo faz toda a diferença, né? A gente muda a energia, né? Quando a gente faz um trabalho artístico, assim, de pintura, costura, o que for aquilo que vocês gostam de fazer, até mesmo um jogo, um quebra-cabeça, né? Você sai daquela sintonia, daquela mentalidade. Então, é um exercício que também nos ajuda bastante. Então, seria muito bom também. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui uma cartinha, né? Do tema de hoje, né? Qual a mensagem, né? Pra gente estar refletindo em relação à autovalidação, né? E se mais pra frente eu vou estar falando com vocês, eu quero uma hora abordar um assunto que chama comunicação não violenta, CNV.
né? É de um autor, de um psicólogo chamado Marshall, né? E eu estou estudando um pouquinho sobre isso, né? E ele fala muito sobre isso, né? Sobre a comunicação, né? Com o outro. A gente não sabe se comunicar, a gente não sabe se expressar, onde dá os desentendimentos. Porque quando a gente fala, a gente já fala culpando o outro, né? Já fazendo uma avaliação do outro. A gente não coloca as nossas necessidades, a gente não fala o porquê que a gente não está se sentindo de uma tal maneira. Isso fez para mim, né, abrir mais o meu olhar para muitas coisas. Então, eu vou estar passando para vocês também, mas aí vai ser um vídeo um pouquinho maior, né? Eu acho que vocês vão gostar. Eu quero estar passando, né, alguns conhecimentos para a gente poder ir trabalhando, né, no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Vou tirar uma cartinha. Aqui, a carta do Sol. Olha só, gente, a carta do Sol, ela fala de expansão, de libertação, de alegria, de harmonia, né? Uma carta extremamente positiva. Eu não estava falando de autovalidação, de liberdade. Todos nós somos livres. Livre na alma, livre de pensar, tá? Porque a gente que auto se magoa, a gente que auto se sabota. Então nós somos livres, né? Porque, gente, quem vai entrar no nosso pensamento? Quem comanda os nossos pensamentos? Quem que comanda os nossos sentimentos? Quem comanda nossas emoções? Não é o outro. O outro até pode tentar, né? Com também as suas... Porque o outro também, ele tem as suas deficiências, né? Ele também tem o seu emocional, né? Ele também não sabe se expressar. E ele também tem as suas dificuldades, aí acaba de uma certa forma colocando isso para o outro, né? Que no fundo também, mesmo sem ele perceber, também está pedindo socorro, né? Então muitas vezes é mais para ele, parece que é mais fácil ofender, né? Atingir o outro, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Mas por isso que eu falo aqui, essa carta do Sol. E essa carta do Sol, ela representa que muitas vezes a gente não vê o nosso próprio Sol. A gente fica esperando que o outro vai nos definir, que o outro vai nos validar. Porque pra gente, muitas vezes o importante é que o outro pensa da gente, é que o outro fala. Então, se o outro elogia, parece que meu sol tá brilhando. Agora, se o outro vem, né, e fala alguma coisa que me desconsidera, eu já me apago. Mas quem é o outro que tem esse poder nas mãos de te apagar? Quem? Quem nesta vida aqui tem o poder de te apagar? Nem Deus, né? Deus teria esse poder sim, mas nem Ele faria isso, porque Ele não colocou a gente para isso. Ele colocou a gente aqui na Terra para a gente se iluminar, porque nós somos luzes. Então Ele colocou luzes nesse planeta, para que cada vez possa se intensificar essas luzes, que a gente faz parte de um todo. Deus é luz, a gente faz parte dele, a gente é um raio de luz. Mas a gente consegue, né, se apagar, se anular por conta do outro. E a gente não toma uma atitude, a gente não toma uma decisão, a gente não sabe falar não, a gente não sabe cortar certas coisas e vai deixando que o outro tome conta, que o outro suga nossas energias, né? Uma que a gente troca energia um com o outro, né? Quer dizer, você vai conversar com uma pessoa, você já não se sente bem porque você tá com o campo aberto. Então a gente tem que começar a pensar nisso, que a gente tem este poder. E tudo é um treino, né? Não que a gente nunca vai, né, se ofender, né, que a gente é um alecrim dourado, não, não é isso. Mas é aí que tá o grau de evolução,
né? Vocês vão percebendo que vocês vão poder falar assim, puxa vida, eu me chateava tanto com determinadas coisas, hoje eu já não tô me chateando mais com isso, com aquilo. Isso o que que é? É inteligência emocional, isso é maturidade. Porque a gente tem daquela criança, né, dentro da gente, né, mimada, aquela criança ferida, aquela criança às vezes triste, né, que a gente carrega com a gente, então qualquer coisa parece que põe ali no ponto, a gente já, né, fica chateado. E uma coisa muito importante, muitas vezes a gente fica com dó de si mesmo. Acho que o pior dos sentimentos para mim é quando a gente tem dó de si mesmo. A maioria das pessoas que sofrem de depressão, o principal sentimento é a dó de si mesmo. Quando a gente sente dó da gente, a gente fica deprimido. E aquilo vai tomando conta da gente, né? Então a gente tem que, não, né? Por que eu vou ficar com dó de mim? Por quê? Né? Mas a gente quer ter dó da gente, quer que o outro tenha dó da gente. E isso acaba trazendo consequências emocionais, né? Por esse tipo de sentimento. Então a gente precisa começar a avaliar. Por que eu tô deprimido? Será que eu tô com dosinha de mim? Será que eu tô com mimimi? Né? Porque quem vai te curar não é o outro, é você mesmo. Né? Então a gente tem um poder na mão. Só que a gente dá o nosso poder para o outro. E o outro muitas vezes vem e apaga a sua luz porque você deixou apagar. Porque a luz é sua. A luz não é do outro. Cada um tem a sua. E cada um tem que fazer com que essa luz ela possa se reluzir a cada dia, a cada passo. É por isso que nós estamos aqui, né? Então é essa a mensagem do dia. Ela já deu, acho que um vídeo uns 22 minutos, tá bom? Eu agradeço mais uma vez por eu poder estar aqui passando essa mensagem para vocês. Fiquem com Deus e cuide da luz de vocês, de cada uma. Beijo.